Muito bem, meus queridos irmãos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês. Quero também saudar aqueles que nos acompanham à distância. Que Deus também abençoe muito a vida de vocês. Nós separamos esse tempo todas as quintas-feiras à noite para estudarmos a palavra do Senhor. Ela é tão necessária, ela é tão fundamental para a nossa vida, de forma que é para nós um privilégio, é uma bênção podermos estudar a palavra do Senhor. E separamos também esse tempo para orar. Nós vamos orar agora pedindo a Deus que nos abençoe neste tempo de estudo da palavra do Senhor, que abençoe a nós aqui, que abençoe aqueles que nos acompanham à distância, que abençoe aqueles que vão assistir esse estudo num outro momento. Vamos orar. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos por todas as bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua maravilhosa e suficiente graça em Cristo Jesus para conosco. Agradecemos por podermos fazer parte do povo da aliança, por sermos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Graças Te damos por isso. Eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos que aqui estão e que tanto, ó Deus, são motivadores, ó Pai, o meu ministério, irmãos que têm acompanhado a Tua palavra, o estudo da Tua palavra, agradecer por aqueles que acompanham à distância e têm, ó Deus, não têm negligenciado o estudo da Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Nós, ó Deus, que por vezes, tantas vezes temos pecado contra o Senhor através do nosso falar, pedimos que o Senhor continue a nos instruir através da Tua palavra, para que tenhamos um falar agradável ao Senhor, um falar edificante, um falar abençoador. Tudo isso nós pedimos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de número 7 da nossa série Consagração Plena fala sobre conversa ou fofoca. É uma lição dura porque nos confronta, pelo menos a mim, e eu imagino que a vocês também. Uma lição que expõe nossos pecados relacionados ao nosso falar. E na semana passada nós começamos a tratar desse tema e nós vimos já algumas lições a respeito disso. Só ver por que travou aqui. Nós vimos, queridos, na semana passada que a língua, ela pode afastar as pessoas. Quando fazemos um mau uso das nossas palavras, quando não usamos como deveríamos as nossas palavras, quando falamos o que não deveríamos, quando falamos na hora errada, do jeito errado, nós acabamos afastando as pessoas. Nós magoamos, nós ofendemos, nós machucamos. Palavras ditas da forma errada, na hora errada, palavras erradas também machucam, afastam, magoam, ferem. Já ouviram aquela frase? Que há palavras que machucam mais, que doem mais do que um tapa, do que uma agressão física. Há pessoas machucadas profundamente por causa de coisas que ouviram e lembram daquilo e aquilo fere, machuca. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque como vimos na semana passada, o mau uso das palavras acaba por afastar pessoas. Acaba por causar efeitos maus, efeitos danosos, efeitos que machucam, né? Nós vimos isso também na semana passada e falamos sobre o mau controle das palavras, quando não controlamos as palavras. É por isso que o salmista diz, põe um guarda à porta dos meus lábios, à porta da minha boca, porque se Deus não nos ajudar, nós não vamos controlar as palavras, e vamos falar na hora errada, do jeito errado, e isso vai afastar as pessoas. Tudo isso nós falamos na semana passada. Hoje, dando continuidade, além de termos visto que a língua pode afastar as pessoas, a língua pode também dificultar a reaproximação das pessoas. Veja, o mau uso da nossa fala não somente afasta pessoas, mas dificulta a reaproximação das pessoas. E como isso acontece? Porque provoca discórdia. Quando nós provocamos discórdias, nós estamos dificultando a reaproximação
das pessoas. Vejam, irmãos, que é algo muito comum, eu vejo isso não acontece apenas nas casas, não acontece apenas em ambientes de trabalho, de estudo, mas acontece na igreja. Percebam que isso é muito comum em nossas igrejas, comentários a respeito de atitudes de outros irmãos que tomaram ou de algo que porventura ouviram e não souberam guardar para eles mesmos. Então, esse tipo de prática é chamada de fofoca. Quando nós ficamos falando aquilo que não deveríamos a respeito dos outros. E às vezes até damos uma desculpa, não, eu estou falando, eu estou comentando, não é por maldade não, é só para você saber, para você tomar cuidado, ou é só para você orar pela pessoa, quando na verdade a motivação não é essa. Infelizmente, como nós temos um coração que não é bom, um coração que é mau, o nosso coração, por vezes, tem prazer na fofoca, tem prazer em disseminar informações, às vezes até caluniosas a respeito dos outros. A fofoca, irmãos, ela pode afastar pessoas e ela pode dificultar a reaproximação de pessoas. Eu sei de igrejas que tiveram problemas sérios, até se dividiram por causa de fofoca, ou porque começou com fofoca. E eu percebo também, queridos, que nós tratamos a respeito de pecados, e nós damos muita ênfase, e todo pecado deve ser tratado, sem dúvida alguma, e alguns trazem consequências maiores que outros, mas nós damos muita ênfase em determinados tipos de pecado. Se tiver, então, um cunho sexual, então isso é tratado e deve ser tratado mesmo, com disciplina, inclusive, na igreja. Mas certas coisas nós não tratamos, perceberam? Eu não me lembro de ouvir de pessoas que foram disciplinadas por causa do mau uso da língua. Nós já tratamos de pessoas, eu já tratei muitas vezes pastoralmente, muitas vezes em uma disciplina mais em termos de aconselhamento ou apenas oral, mas uma pessoa ser afastada da comunhão da igreja porque causou problemas por causa do mau uso da sua fala, isso é raro. E deveria também ser tratado. Deveria ser tratado, porque a palavra de Deus trata disso. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 5. 1 Timóteo. No capítulo 5, a partir do verso de número 11, Paulo, só para os irmãos entenderem, Paulo está escrevendo a Timóteo, jovem pastor, e Paulo vai dando orientações como ele deve tratar as pessoas, lidar com as pessoas, pastorear, né, os grupos da igreja, e ele vai tratar a partir do verso 3 acerca das viúvas. Só para os irmãos entenderem bem o contexto, vamos olhar a partir do verso 3. Ele diz assim: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Olha que palavra importante. Paulo está dizendo, Timóteo, como pastor, não descuide daquelas pessoas mais frágeis da igreja, mais necessitadas da igreja. Ainda mais naquela época, uma mulher ficava viúva, isso significava que provavelmente ela não teria mais fonte de sustento. Isso significava que provavelmente ela iria passar fome. Vocês se lembram da história? Isso aconteceu anos antes de Paulo, é verdade, mas a história de Noemi, né? Ruth e Noemi, se não fosse Ruth ir trabalhar lá nos campos de Boaz, Noemi não teria sustento. Então Paulo diz, dê uma atenção, cuide, né? E a junta diaconal serve para dar essa assistência. Agora, olha o que ele diz: mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Ou seja, seria estranho a igreja dar uma assistência se aquela viúva tem filhos e os filhos estão negligenciando. Ou seja, é responsabilidade dos filhos o cuidado, né, com os pais, principalmente os pais idosos, ou a mãe ou o pai que ficam viúvos. Aí ele continua, ele diz, aquela que é viúva, de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, espere em Deus e
persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Ou seja, Paulo está dizendo aquelas mulheres que de fato serviram ao Senhor e são verdadeiramente crentes, essas precisam ser cuidadas, né, pela igreja. Agora, a partir do verso de número 11, mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Olha, meus irmãos, Paulo dizendo, mulheres que ficam ociosas. Nós precisamos tomar muito cuidado, e aqui uma recomendação especial àqueles que acabam por obtendo a sua merecida aposentadoria. A gente não pode achar que isso é licença para a gente viver de qualquer jeito, usar mal o nosso tempo. Mesmo pessoas que têm mais tempo, pessoas que já estão aposentadas, que merecem um descanso, isso não significa que podem fazer um mau uso do seu tempo. Então, Paulo está tratando daquelas mulheres que têm tempo, ficam ociosas e nesse tempo que elas têm, elas usam mal o tempo e ficam indo de casa em casa para ficar fazendo o quê? Fazendo fofoca. E fala de um, fala de outro. Infelizmente, irmãos, isso não foi apenas nos dias de Paulo, isso ainda acontece. E não acontece apenas com aqueles que estão ociosos. Às vezes a pessoa, ela não é uma pessoa ociosa no sentido de que ela não tem muito mais tempo, mas ela, mesmo nas práticas que ela tem de trabalhos, ela acaba também exercendo a fofoca, acaba por agir dessa forma. Então Paulo está condenando, Paulo condenou então a atitude das viúvas novas que, pelas suas leviandades e vida ociosa, saíam de casa em casa, falando o que não deviam, provocando a discórdia entre as pessoas. Fulano, você ouviu que fulano falou tal coisa? Falou. E fala de um para o outro e do outro para um, e vai causando uma série de problemas. Esse tipo de coisa, meus irmãos, precisa ser tratado, porque se vai deixando, vai contaminando e vai causando problemas, e na igreja causa um grande problema. É por isso que, se você ouvir alguém, né, fazendo esse tipo de coisa, com jeito, com amor, diga, minha irmã, meu irmão, não faça isso. Se você tem alguma coisa para falar de tal pessoa, se essa pessoa realmente errou, olha o que a Bíblia diz, vá lá, procure a pessoa e fale com ela. Fala, olha, fulano, mas não fique falando dela para todo mundo. E não tenha dúvidas, alguém que vem falar de outras pessoas para você, certamente fala de você para outras pessoas. Então nós precisamos, irmãos, primeiro avaliar o nosso próprio coração, a nossa vida, o nosso falar, se não temos feito isso. Agora, se você, pela graça de Deus, né, não tem pecado através de fofoca, através da fala, seja amoroso no tratar, mas trate com aqueles que estão fazendo esse tipo de coisa, né? Porque senão a pessoa precisa ser repreendida, mas em amor, né? Sempre em amor, falando com jeito, e para o bem, inclusive, da pessoa e para o bem da igreja. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Eu imagino que os irmãos já tenham passado por isso, né? Já tenham presenciado isso, já tenham ouvido, às vezes até já tenham feito isso, né? Porque quem de nós, né, nunca falhou através da fala? Nós precisamos nos policiar sempre. Nós precisamos nos policiar sempre. Tá? Vejam também, irmãos, que uma aplicação aqui para nós,
procure encorajar pelo menos uma pessoa hoje com palavras sinceras de graça. Lá em Provérbios 13, 14 diz: o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Ao invés de usarmos o nosso falar para fazer fofoca, para falar mal dos outros, para difamar, mesmo que seja algo verdadeiro, fulano errou, ao invés de ficarmos expondo os erros da pessoa, vamos usar a nossa fala para abençoar, encorajar. Às vezes até nós usamos a nossa fala para diminuir as pessoas. Dizemos assim: poxa, fulano, mas você não faz nada certo, hein? Você não consegue fazer nada certo. E olha, o que você nem tenta que vai dar errado, porque nada do que você faz dá certo. Às vezes nós agimos assim, falamos para os nossos filhos. Às vezes falamos para o irmão da igreja, e isso desanima. Nós, na verdade, precisamos encorajar as pessoas. Não é você falar, não é você mentir, mas é possível encorajar as pessoas, né? Então procure encorajar pelo menos uma pessoa hoje com palavras sinceras de graça. Vou deixar um desafio aqui para nós. Hoje já está tarde, tudo bem, mas amanhã procure encorajar alguém, talvez na sua própria casa, talvez um vizinho, um familiar, um colega de trabalho. Traga uma palavra de encorajamento. As pessoas lamentam muito, as pessoas reclamam muito. Quando alguém vier reclamar de qualquer coisa, e se reclama de qualquer coisa mesmo, se reclamar do clima, reclamar do resultado das eleições, reclamar da igreja, reclamar do pastor, isso acontece também, não é difícil. Procure encorajar a pessoa, diga assim: olha, veja o que Deus já tem feito de bom na sua vida, veja como Deus tem sido um Deus zeloso. Procure levar a pessoa a enxergar as bênçãos de Deus e não só as dificuldades. Procure levar a pessoa a enxergar que em Cristo Jesus há esperança para um mundo, para pessoas como nós, e que nós não precisamos nos desesperar em relação ao futuro, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então nós precisamos, e a Bíblia, ela está em nossas mãos para isso, nós precisamos encorajar as pessoas, nós precisamos corrigir as pessoas em amor, nós precisamos incentivar, exortar as pessoas, tudo através da palavra do Senhor. Vocês se lembram que Davi diz lá no Salmo 19, a partir do verso 7, que a lei do Senhor é perfeita, ela é completa e ela restaura a alma? Use a palavra de Deus para animar a alma das pessoas. Quantas pessoas precisam ter a alma restaurada? Faça isso através das Escrituras. A palavra de Deus, ela alegra o coração, diz Davi também no Salmo 19. Use a palavra de Deus, o seu palavreado através das Escrituras, na vida das pessoas que precisam de alegria para o coração. Então nós precisamos encorajar as pessoas e não usar a nossa fala para ficar causando problemas entre as pessoas, né? Então pode acontecer de provocarmos discórdia entre irmãos através do nosso falar. Queridos, em segundo lugar, falando sobre essa questão da língua que dificulta a reaproximação das pessoas, além de provocar discórdia entre os irmãos, o nosso falar pode provocar desconfiança entre as pessoas e, no ambiente da igreja, desconfiança entre os irmãos. Fofoca nada mais é do que relatar algum fato que vivemos ou ouvimos de terceiros que pode causar constrangimentos. Olha essa definição de fofoca. Fofoca nada mais é do que relatar algum fato que nós vimos ou ouvimos de outras pessoas, de terceiros, que podem trazer constrangimentos. E a fofoca, irmãos, ela é capaz de causar grandes estragos no meio em que vivemos, tanto para quem se utiliza dessa prática, porque quem faz fofoca, quem fica fofocando, perde a credibilidade. Os outros vão, esse é o fofoqueiro, não vou confiar nele não vou contar nada para ele não, porque se ele está falando do outro para mim, ele vai falar de mim para o outro. Então, tanto causa prejuízo para quem está fazendo a fofoca, como para a pessoa que está sendo referida. Porque a pessoa nem sabe, às vezes, que está sendo referida, e ela não pode nem se defender, né? Então, causa muitos problemas. Por isso tem uma aplicação aqui.
Cuidado com o fofoqueiro, o dano que ele causa é incalculável. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios, livro de Provérbios. Eu disse, né, na semana passada que o livro de Provérbios, assim como Tiago, trata bastante sobre essa questão da fala. E Provérbios, o sábio trabalha isso de forma, na literatura poética, em paralelismo, né? Vejam só Provérbios 11. No verso de número 13, ele diz assim, o mexeriqueiro, o que é mexeriqueiro? Mexeriqueiro não é quem vende mexerica não, viu? É o fofoqueiro, né? Pelo menos na Nova Almeida Atualizada, se não me engano, na Revista Atualizada é mexeriqueiro também. Alguém tem uma outra versão que é outra palavra ou não? É mexeriqueiro, né, de todos vocês? É. Ele diz que o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel espírito os encobre. O fofoqueiro, ele não consegue guardar as coisas. Ele precisa falar, ele precisa contar, ele precisa expor. E muitas vezes é coisa da vida dos outros. Mas, diz aqui o sábio, que o fiel, aquele que é sábio, ele guarda. A ideia de encobrir aqui é guardar. Ele sabe daquilo, mas ele não expõe, ele guarda para ele. Ele guarda para ele. Ele sabe que pode até causar, né, estragos, e às vezes a pessoa faz mal para ele, e ele pode até, surge a oportunidade dele revidar, falar, a pessoa me prejudicou, agora eu tenho a oportunidade de falar uma coisa dela que vai, mas ele guarda. E para isso, meus irmãos, para fazer isso é preciso da graça de Deus, é preciso ser parecido com Jesus, é preciso ser cheio do Espírito. Nós olhamos semana passada para Efésios 4 e nós vimos o atuar do Espírito na nossa vida na fala. Devemos falar a verdade em amor, não devemos pecar na nossa ira, né? Não tem microfone aí não, né? Quer falar aqui? Então, eu digo assim, que às vezes pode ter irmãos, ou às vezes até nós ter esse problema aí da questão da fofoca, assim, às vezes eu tenho que evitar contar coisas da minha vida, porque eu sei de algum irmão que tem essa inclinação para fofoca, eu tenho que evitar. Como que eu posso lidar com essa questão? Ou se alguém contar alguma coisa para mim, falar, irmão, melhor não falar nada para mim não, eu tenho que agir assim? Quando alguém vier contar algo, a gente não precisa ser assim, não fala nada não quero saber. Você pode falar assim, olha, você vai falar, você já falou com a pessoa, uma pessoa querida, você já orou sobre isso, toma cuidado. Então, com jeito, né, mostrar para a pessoa que isso não é legal. Falar, é melhor, né, se você ainda não tratou com a pessoa, é melhor você nem me falar, porque você vai falar para mim, isso vai causar. Então, com jeito, falar para a pessoa, mostrar para ela que isso não é algo bom, não é algo bom. Então, com bastante jeito, você repreender a pessoa em amor, né? Porque o problema é que às vezes a gente gosta de ouvir também, a gente gosta de falar e gosta de ouvir. Você vai falar, conta mais, a gente quer ouvir mais. É um desafio, é o nosso coração. Então, por isso nós precisamos pedir a graça de Deus, tanto para a gente não ficar falando dos outros, quanto para a gente não ter esse prazer em ficar ouvindo, em querer ouvir mais, em dar ouvidos, mas dizer para a pessoa, a gente tem que guardar nossos lábios de falar, e quando alguém vier falar, a gente dizer, olha meu irmão, cuidado com isso, ore pela pessoa, converse diretamente com a pessoa, falar em amor. Provérbios 20, olha só, capítulo 20, verso 19. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Olha que conselho prático, não se meta com quem fala demais, porque quem fala demais revela segredos. Em outras palavras, o sábio está dizendo, cuidado com quem fala demais, não fica contando, expondo sua vida, porque ele vai contar, ele vai falar de você, né?
Evite pessoas que fofocam. Essa é a mensagem clara. Evite pessoas que fofocam. Somente um tolo se cerca de pessoas que se divertem com os problemas dos outros. Cuidado, você pode ser a sobremesa. Você pode ser a próxima vítima. Você pode ser a próxima pessoa de quem ele vai falar. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Eu creio, irmãos, que é abençoador o corpo de Cristo. Eu creio que é abençoador nós termos pessoas, e a gente aprende isso, né, em aconselhamento bíblico, que nós precisamos ter pessoas com quem a gente possa se abrir. Hoje mesmo eu fui de manhã até o Barueri e me encontrei com 2 pastores que eu tenho grande amizade. Era para reverendo Thales ir comigo, ele não pôde ir, ele é um outro grande amigo. E esses 2 pastores que eu me encontrei lá e tomamos um café rápido ali, eu pude desabafar um pouco com eles e eles também comigo. São pessoas que eu tenho confiança, são pessoas que me aconselham, dizem, olha, assim, não faça isso, procure isso, a Bíblia diz isso. São pessoas que eu posso me abrir, né? E que podem se abrir comigo, que eu não vou contar da vida deles. Às vezes, principalmente no ministério, o ministério é difícil porque tem coisas que a gente não pode contar nem dentro de casa, e nem na igreja, que pode causar problemas. Então, por isso é importante a gente ter amigos verdadeiros que a gente pode desabafar. O melhor amigo é o Senhor, que tem coisas que a gente só conta para Deus, nem para esses amigos, tem coisas que você só conta para Deus. E Paulo fala, Filipenses 4, que isso nos ajuda inclusive contra a ansiedade. Agora, tem coisas que você deve compartilhar com amigos. Agora, cuidado, porque não é com qualquer pessoa que você pode se abrir. Claro que no corpo de Cristo não era para ser assim. No corpo de Cristo, qualquer irmão em Cristo Jesus deveria ser uma pessoa que você pode confiar, que você pode desabafar, que você pode se abrir, que você pode falar das suas lutas, que você pode falar talvez daquele pecado que tem te escravizado. E a pessoa vai orar por você, às vezes ela vai chorar com você, ela vai te ajudar, mas ela não vai contar para ninguém. Mas infelizmente não é assim. Tem pessoas que, se você for desabafar com elas, elas vão te julgar, vão te olhar diferente. Nossa, você tem esse problema dentro da sua casa? Elas vão fazer fofoca. Infelizmente, irmãos, eu gostaria de poder dizer assim, olha, na igreja é todo mundo confiável, desabafe com seus irmãos, pode contar. Eu não posso falar isso. Até porque eu não conheço bem, eu não conheço o coração das pessoas. O que eu digo é, procure ter pessoas de confiança para você poder desabafar, para você poder prestar contas. Olha, eu tenho conseguido vencer tal dificuldade, tal pecado. Essa semana não. Pessoas que você pode prestar contas, que vão te ajudar, inclusive na sua luta contra determinados pecados. Porque alguns pecados são mais difíceis, né? Alguns pecados a gente luta parece que a vida inteira. Um deles, por exemplo, é o uso da língua, né? Da fala. Então, nós devemos tomar cuidado com quem a gente se abre. Agora, ter pessoas de confiança é abençoador. Ter amigos verdadeiros que a gente pode desabafar, que a gente pode dizer quem a gente é. Falar, olha, eu estou com dificuldade em tal área, eu estou falando o que eu não deveria, eu estou tendo dificuldades com a minha esposa, com o meu marido. Pessoas que você pode desabafar, falar das suas fraquezas, é abençoador. É abençoador, mas infelizmente não é com todo mundo. Então tome cuidado com o fofoqueiro. Tudo bem até aqui, irmãos? São princípios tão práticos, tão claros, né, da palavra do Senhor. Senta aqui mais na frente, meu irmão. Senta aqui. Então, esse é um tipo de pecado tal, com certeza, né? Mas assim, tem pessoas que, da mesma forma que tem uma tentação para outros tipos de pecado, tem pessoas que a pessoa tenta, ou dar um exemplo assim, de pessoa assim que pode tentar fugir desse pecado. A pessoa ela luta contra isso, né? É uma tentação também, né? Porque a pessoa ela não quer ser assim, mas ela acaba sendo, como Paulo falou, bem que eu quero fazer eu não faço, mas sim o mal que não quero, né? Essa questão da fofoca, porque realmente tem pessoas que são mais tentadas nessa área, né?
Eu concordo, André. Eu diria que todos nós somos tentados nessa área, mas sem dúvida alguma, algumas pessoas são mais tentadas. Mesma coisa em outras áreas. Tem gente que tem muita dificuldade com relação a dinheiro, né? Tem problema com isso, não sabe administrar, administra mal. Então, tem gente que tem mais dificuldade na área sexual, tem gente que tem mais dificuldade na área da fala. Então, naquelas áreas que tem mais dificuldade, a gente acaba tendo que lutar mais, né? Tem que lutar mais. Priscila? Uhum. Sim. Uhum. É. Deixa eu passar o microfone aqui para você. Se você puder falar desde o início. Tá bom. Só para complementar o que o irmão falou, né, que às vezes, pensando sobre a fofoca, é como uma doença contagiosa, né? Eu trabalhei num lugar que tinha uma pessoa que era uma pedrinha no sapato de todo mundo, e aí a gente se juntava para falar mal daquela pessoa. E aí uma das meninas falava assim, vamos liberar endorfina, vamos falar mal da fulana. E aquilo, na hora, parecia uma coisa muito boa, só que depois o coração fica pesado, né? A gente sente mal. E uma solução, talvez não, uma boa solução para quem tem mais dificuldade com isso, de falar, quando você não sabe se é bom você falar isso para alguém, fala para Deus. Porque quando a gente desabafa com Deus, você não sai com o coração pesado. Você sai com o coração leve. Eu já experimentei as duas coisas. Já passei horas falando de uma pessoa que me fazia mal com uma outra pessoa, e, no fim, eu só fiquei pior. E quando eu falei, não, eu não vou falar, eu vou falar com Deus, e conversei horas com Deus sobre aquela pessoa, o meu coração ficou aliviado, e parece que Deus foi curando tudo que estava me machucando a respeito daquela pessoa, sabe? E aí você não soltou veneno, você não prejudicou ninguém, e Deus conhece profundamente o seu coração para tratar tudo que estava ali, né? Então, na falta de uma pessoa confiável, Deus é a melhor escolha, né? É isso mesmo, a sua fala é nada melhor que contar para Deus. Porque se o seu objetivo é falar da pessoa para o bem dela, então fale para Deus, Senhor, olha, eu tenho percebido tal pessoa tem agido assim. Claro, a gente precisa falar para a pessoa também, mas às vezes a pessoa não quer ouvir, ou não tivemos oportunidade. Conta para Deus, Senhor, trabalhe o coração dela, se eu tiver errado, que o Senhor mostre, né, que o Senhor trabalhe o meu coração. Mas a melhor coisa é contar para Deus mesmo, contar para Deus. Ok. E terceiro e último lugar, provoca mágoa no coração das pessoas. E no nosso ambiente de igreja, provoca mágoa no coração dos irmãos. Quantos irmãos vivem magoados por causa de comentários maldosos? Nós olhamos para Efésios 4, semana passada, eu quero lembrar o que diz o verso 31. Se você quiser abrir Efésios capítulo 4. Efésios, esse é um outro texto, Efésios 4, que a gente usa muito em aconselhamento bíblico, e essa passagem tratando do uso da fala, desde o verso 25, né? Fala deixar mentira e falar a verdade. O verso 26, fiquem irados e não pequem. O verso de número 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas só que for útil para edificação. O verso 30, não entristecer o Espírito Santo. E o verso 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, amargura. Quantas pessoas acabam por ficar magoadas, amarguradas, por causa de coisas que foram ditas. E a pessoa fica machucada e ela guarda aquilo ali, e aquilo só vai piorando, só vai
piorando. Então, Paulo, quantos irmãos então ficam magoados? E Paulo vai dizer aqui que por causa de comentários, a ideia aqui, né, da pessoa amargurada, pode ser inclusive por causa de falas ditas da maneira errada, coisas erradas. E Paulo exorta que toda amargura seja retirada então do coração. E não só Paulo trata disso, Pedro também, né? Nós tivemos recentemente a exposição de 1ª e 2ª Pedro, e Pedro exorta ao arrependimento, né, quando estamos cheios de amargura. Pedro diz isso não somente nas suas epístolas, Lucas registra Pedro falando isso. Se vocês abrirem lá em Atos dos Apóstolos, vejam Atos 8, nas epístolas nós vimos o quanto Pedro fala de santificação, e agora em Atos 8, versos 22 e 23, quando Pedro e João estão lá em Samaria, ele diz assim: portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor, talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Há versões que colocam, né, amargura, a ideia de uma pessoa cheia também de amargura. Então esse pecado aqui abominável, né, de uma lista de 7, abra a sua Bíblia, Provérbios 6, tem um pecado aqui, que o autor de Provérbios, o sábio, fala que é um pecado abominável. Provérbios 6, a partir do verso 16, ele diz assim, Provérbios 6, a partir do verso 16, ele diz: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: os olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal. Agora olha, testemunha falsa que profere mentiras. E qual é a última? Que é a 7ª que Deus detesta? O que semeia discórdia entre irmãos. Assim como é abençoador alguém que semeia paz, alguém que é instrumento nas mãos do Senhor para promover paz, promover união, é algo terrível alguém que semeia discórdia. A pessoa está ali para semear discórdia, e provoca discussão, e provoca ira, e magoa um, e deixa o ambiente carregado, deixa as pessoas tristes. Isso, meus irmãos, é algo terrível, é algo terrível. Nós precisamos ser instrumentos de bênção, instrumentos nas mãos do Senhor, para promover união e não para promover discórdia. Então tem aplicação para nós. Podemos evitar esse mal por meio de conversas saudáveis e edificantes. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, nós vemos isso, a respeito do nosso falar, um falar edificante. Por meio do cultivo de uma vida espiritual autêntica, Pedro trata disso, né? Se você pegar 1 Pedro 3, dos versos 10 a 17, Pedro vai falar sobre esses princípios. Conversas saudáveis, cultivo de uma vida espiritual autêntica e consagração e santificação dos nossos lábios. Consagração e santificação dos nossos lábios. Então nós precisamos da graça de Deus para isso. Para concluir, irmãos, ora, diz Tiago, a língua é fogo. Jesus, lá no Sermão do Monte, falando a respeito da língua, ele disse que o culto de adoração deve ser interrompido se você estiver diante do altar e lembrar de que alguém insultou, falou mal ou menosprezou um irmão. Deixa a sua oferta, vai tratar disso, depois você continua. Né? Lá em Mateus 5, 22 a 24. É por isso que temos que tomar cuidado com a fofoca, porque conforme diz Tiago, a língua é fogo e causa um incêndio. O fogo, disse alguém,
bem controlado é uma bênção. Você ter lá no seu fogão, né, é uma bênção. Agora, o fogo descontrolado causa grande destruição, que é um incêndio, né, e contamina. Também, irmãos, vejam que é o órgão favorito do diabo. A língua é o órgão favorito do diabo para destruir pessoas, destruir famílias, destruir igrejas, destruir relacionamentos. Se não atentarmos para essa verdade, podemos cair e cair feio. Nós dependemos da graça de Deus, né? Para que nos guarde. A língua, nós precisamos controlar a língua. E a pergunta que fica, você entende que você precisa controlar sua língua? Você está disposto a controlar a sua língua pelo bem da igreja, do corpo de Cristo, pelo seu bem, pelo bem daqueles que estão ao seu redor? Qualquer coisa de valor tem um preço alto. Já perceberam isso? O autor da Epístola aos Hebreus fala sobre o sacrifício que podemos oferecer por meio de Jesus. Lá em Hebreus ele diz sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E lá no Salmo 19, eu acho belíssimas essas palavras de Davi, no verso 14, ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. E por último, irmãos, a oração aqui de encerramento que nós vamos fazer agora. Eu convido os irmãos a fecharem os olhos para nós fazermos essa oração de encerramento diante de tudo que nós ouvimos aqui. Pai, que as nossas palavras atraiam pessoas para Ti. Ajuda-nos a sermos mais sensíveis às necessidades daqueles ao nosso redor. Mostra-nos como usar a nossa língua para encorajar, nunca para desanimar. Pai, ajuda-nos, dá-nos força em Ti, quando nós somos atingidos por palavras afiadas. Pai, que a nossa voz seja usada para o louvor do Senhor, para a Tua glória. Toma os nossos lábios, fazendo-nos a mensagem proclamar. Em nome de Jesus. Amém.